Novamente, né? Mais uma aula do dia 2 do 12 do 8º A, novamente. Vamos lá, pessoal. Então, agorinha, na nossa primeira aula aí, nós terminamos, né, o conteúdo e agora eu vou corrigir a atividade da unidade 3 e da unidade 4, tá? Vou corrigir rapidamente, pessoal, porque senão não vai dar tempo. Aí quem não conseguir vai voltando depois à aula e vai pegando as respostas aí. Então, leia o texto a seguir e preencha as colunas correspondentes. Os espermatozoides são produzidos nos testículos no interior dos túbulos seminíferos. De lá, ainda imaturos, vão aos epidídimo, nos quais amadurecem e adquirem a capacidade de se movimentar. Quando ocorre a ejaculação, são levados pelos ductos deferentes que formam o ducto ejaculatório, que desemboca na uretra, canal no interior do pênis. 2. Sobre o ciclo menstrual, assinale a alternativa correta. A alternativa correta aí é B, pessoal, que está falando lá. A menstruação ocorre pela diminuição nos níveis dos hormônios secretados pelo corpo lúteo. Aí, tarefa 1. A ovulação é apenas uma das etapas que ocorrem com o gameta feminino no interior do ovário. Identifique e escreva as demais transformações que nele acontecem. A ovulação é apenas uma das etapas que ocorrem no gameta feminino. Tá. Então, os ovócitos imaturos têm o folículo ovariano. Com a secreção do hormônio FSH, o ovócito sofre maturação. Com a secreção do hormônio LH, ocorre a ruptura do folículo ovariano. Essas são as transformações. O ovócito, então, é liberado, para fora do ovário e segue em direção às tubas uterinas. O folículo no interior do ovário transforma-se em corpo lúteo e secreta estrógeno e progesterona. Ponto na mesma linha. Se não ocorrer a fecundação do ovócito, o corpo lúteo se degenera se degenera e a secreção dos hormônios é reduzida. Se houver a fecundação, será produzido um hormônio que mantém o corpo lúteo produzindo e secretando os hormônios ao longo da gravidez. 2. De que forma o feto recebe oxigênio e nutrientes durante a gestação? Descreva o processo. Recebe da mãe, pela placenta e pelo cordão umbilical. Então, ele recebe da mãe pela placenta e pelo cordão umbilical. Descreva. A placenta recebe oxigênio e nutrientes da mãe e o cordão umbilical os leva ao feto. O gás carbônico gerado pela respiração celular e os excretas metabólicos do feto saem dele pelo cordão umbilical, fazendo o caminho contrário, isto é, sendo levados à placenta em direção ao metabolismo da mãe, que vai eliminá-los. Página 314. 3. Analise o ciclo menstrual de uma mulher e descreva
Em quais dias há maiores chances de ocorrer a fecundação? A maior chance ocorre nos dias férteis, que vai corresponder ao dia da ovulação e aos 3 dias que antecedem e sucedem o evento. Max Desafio. A figura abaixo refere-se aos sistemas reprodutores humanos. Então, tem o sistema reprodutor ali feminino e o masculino. Os órgãos que produzem espermatozoides e ovócito, respectivamente, são os de número, alternativa D, 12 e 5. 12, né, no homem, que é o testículo, e o 5 na mulher. Então, 12 e 5, alternativa D. 2. Os seres humanos reproduzem-se sexualmente, com os gametas masculinos presentes no sêmen, fertilizando os óvulos no sistema genital feminino. Além de espermatozoides, o sêmen humano é formado por secreções de glândulas anexas ou acessórias do sistema genital masculino. A. Cite os nomes dos 3 tipos de glândulas anexas presentes no sistema genital masculino: próstata, vesículas seminais e glândulas bulbo-uretrais. B. Relacione 4 diferentes funções exercidas pelas secreções das glândulas anexas. Nutrição, controle do pH, transporte dos espermatozoides, lubrificação e limpeza da uretra. 3. Coloque nos parênteses M ou F, conforme a estrutura pertença, respectivamente, ao sistema reprodutor masculino ou feminino, tá? Então, nós temos aí vários sistemas aí, né? Grandes lábios, glândulas, uretra, útero, endométrio e escroto. Assinale a opção que contém a sequência correta de letras de cima para baixo. Alternativa C. F, M, M, F, F, M. Alternativa C. Depois vocês verificam qual que é o órgão aí, pessoal. 4. Foram feitas medidas diárias das taxas dos hormônios luteinizantes LH, folículo estimulante FSH, estrógeno e progesterona no sangue de uma mulher adulta jovem durante 28 dias consecutivos. Os resultados estão mostrados no gráfico. Os períodos mais prováveis de ocorrência da menstruação e da ovulação, respectivamente, são E e A, alternativa E. 5. Sobre os mecanismos de reprodução humana, é correto afirmar que, alternativa D, gêmeos bivitelíneos podem tanto ser do mesmo sexo quanto de sexos diferentes. Bivitelíneo C. 6. Sobre os aparelhos reprodutores masculino e feminino e sobre o controle hormonal nos homens e nas mulheres, é correto afirmar que está certo aí. A 2, a testosterona estimula a formulação de espermatozoides, sendo também responsável pelos caracteres sexuais secundários, como pelos e modificação na voz. A 4, os ovários, conhecidos como gônadas femininas, produzem os gametas femininos e também os hormônios estrógeno e progesterona. E o 16, a atividade ovariana é regulada pelos hormônios gonadotróficos FSH e LH, secretados pela
adenohipófise. 7. Analise a representação da sequência de eventos que ocorrem no aparelho reprodutor feminino humano. Caso não ocorra o fenômeno indicado pela seta, o destino do ovócito 2 é degenerado na tuba uterina. Caso não ocorra a gravidez. 8. As figuras A e B representam o útero de duas mulheres grávidas de gêmeos. Então, tem lá os dois úteros. Alternativa A. Diferencie os tipos de gêmeos representados nas figuras A e B e explique como são originados. A. Gêmeos univitelinos ou monozigóticos. Né? Na figura A são gêmeos univitelinos ou monozigóticos. Organizam-se originam-se de um único zigoto. B. Gêmeos bivitelino ou dizigoto. Origina-se de dois zigotos diferentes. A B. Que sexos os fetos podem apresentar em cada um dos úteros? No A, apresentam sempre o mesmo sexo. No B, podem apresentar ou não o mesmo sexo. C. O cordão umbilical liga o feto à placenta. Quais são as funções gerais da placenta? Respiração, nutrição, excreção e imunização do feto. Nós temos aí a última parte aí, 317, sistema genital masculino, dele diz testículo, produção de gametas e secretação de testosterona. Epidídimo, maturação de espermatozoides. Ductos deferentes encaminham o espermatozoide e formam o esperma. Uretra libera o esperma na ejaculação. E pênis, cópula. Sistema genital feminino. Vulva protege o canal vaginal. Ovários produzem gametas, secretam progesterona e estrógeno e promovem a ovulação. Vagina liga o meio externo e o útero e recebe o pênis do ato sexual. Útero abriga o embrião na gestação. Pudendo protege o canal vaginal. Tubas uterinas conecta o ovário e o útero, onde ocorre a fecundação. Agora vamos lá corrigir as atividades da unidade 4, pessoal. Página 333. A1. Natasha tem ciclo menstrual regular de 30 dias e utiliza a tabelinha como método contraceptivo. No dia 9 de janeiro começou sua menstruação. Analise as informações apresentadas e determine quais serão os dias férteis de Natasha e quando ocorrerá a ovulação. Bom, primeiro que ele está falando ali que é de 30 dias o ciclo, então já está fora, né? Ciclo menstrual de 30 dias, isso significa que na metade desse período vai ocorrer a ovulação. Isso é 15 dias a partir do dia 9, quando começa a menstruação. 2. Preencha corretamente as lacunas. De acordo com o método da ovulação bilingues, quando a vagina está seca, a mulher está passando por um período infértil. Não haverá chance de engravidar após a relação sexual. 3. Pode-se afirmar que, assim que uma pessoa é contaminada pelo HIV, ela já está com AIDS? Não. Ela vai estar com o vírus, mas ela ainda não desenvolveu a doença. Tarefa. Ana está pesquisando sobre os diferentes métodos contraceptivos
pois deseja escolher um que se adeque às suas necessidades. Após muitas pesquisas, ela ficou entre o preservativo e a pílula anticoncepcional. Decidiu se consultar com uma ginecologista para conversar sobre o assunto e realizar exames. Foi então que traçado o seguinte perfil de Ana. Tem vários parceiros, apresenta alterações no exame de sangue que iniciam maior chance de desenvolver doenças vasculares, não usa relógio e não se adequa à rotina. Com base nessas informações, em sua opinião, qual o método mais indicado para Ana? Justifique sua resposta. É o preservativo, né, pessoal? A camisinha, né? Porque ela não tem nada regular, né? Então seria a camisinha. Porque primeiro que ela tem vários parceiros sexuais. O risco de contrair uma IST é maior caso não use o preservativo. 334. 2. A sífilis é uma IST com a qual não precisamos nos preocupar, pois ela causa apenas alguns sintomas, como lesões na pele, que desaparecem rapidamente sem causar maiores problemas. Você concorda com a afirmação feita? Justifique sua resposta. Não. É uma doença que tem 3 fases, né? E pode até mesmo levar à morte. 3. Complete a segunda coluna relacionando-a com a primeira. Então, a segunda coluna lá ficou 6, causa danos ao fígado, que é a hepatite B. A 2, causada pelo treponema pálido, é a 2, a sífilis. Pode provocar verrugas genitais, é a 4, HPV. Afetar os linfócitos, como o CD4, AIDS. Eliminação de pus pelo pênis, é a gonorreia. Pode aparecer também por estresse, herpes genital. Então ficou 6, 2, 4, 1, 3, 5. 4. Pessoas portadoras do vírus HIV devem tomar alguns cuidados para não transmitir o vírus a outros indivíduos. Para isso, elas não podem ter relações sexuais ou beijar outras pessoas. Essa afirmação é verdadeira? Justifique. Não, é falsa, né? Se a pessoa utilizar preservativo, ela não vai transmitir. E não há risco de contágio também pelo beijo, tá? Max Desafio. No Carnaval, o Ministério da Saúde aumenta a distribuição de preservativos para a população e intensifica ainda mais as ações de preservação às doenças sexualmente transmissíveis. Durante a festa, por tradição, alguns fatores acentuam os comportamentos que deixam os foliões mais vulneráveis à infecção, como o aumento no consumo de bebidas alcoólicas e um clima de maior liberação sexual. O uso adequado de preservativos em todas as relações sexuais é apontado pelas pesquisas como a forma mais eficiente de prevenir doenças sexualmente transmissíveis, como a AIDS, herpes, sífilis, gonorreia e outras. As frases a seguir se referem a essas doenças. Leia-as com atenção, procurando verificar a veracidade do conteúdo científico. Assinale a alternativa que contém todas as afirmativas cientificamente válidas. É a alternativa D. É a 1, 2 e 3. Alternativa D. 2. Antigamente no Brasil era comum famílias com um número elevado de filhos. Hoje, vários fatores culturais, econômicos e sociais influenciam a ação dos casais por um número reduzido de filhos. Existem vários métodos de contracepção, sobre eles
julgue os itens. As pílulas anticoncepcionais podem ser usadas para inibir o desenvolvimento dos folículos ou então bloquear o processo de evolução verdadeiro. A laqueadura consiste na retirada do útero. Falso. O cordão o condom popularmente conhecido como camisinha é considerado um método contraceptivo de barreira, sendo também de enorme eficácia no controle de doenças sexualmente transmissíveis. Verdadeiro. Aliás, é o único no controle dessas doenças. 3. Considerando a anatomia e a fisiologia dos aparelhos reprodutores masculino e feminino, explique por que cada um dos seguintes métodos é contraceptivo. Deferentectomia, ligação de trompas e pílulas anticoncepcionais. A vasectomia impede a eliminação de sêmen com o espermatozoide. A ligação das tubas uterinas impossibilita a união dos gametas masculino e feminino. E a pílula anticoncepcional contém hormônios ovarianos. 4. Por que os jovens não usam camisinha? Os jovens estão deixando de usar camisinha, apesar dos alertas de que o preservativo evita DST, doenças sexualmente transmitíveis ou gravidez indesejável. Diferentes justificativas aparecem e a ausência da camisinha vira hábito. Para ter uma ideia, uma pesquisa do Ministério da Saúde mostrou que 9 em cada 10 jovens de 15 a 19 anos sabem que usar camisinha é o melhor jeito de evitar HIV, mas mesmo assim, 6 em cada 10 desses adolescentes não usam preservativo em alguma relação sexual no último ano. Não usaram, né? Ao não adotarem o método preservativo mencionado no texto, além da AIDS, os jovens aumentam as chances de também contraírem alternativa A, sífilis, gonorreia, herpes e HPV. 5. As doenças que podem ser sexualmente transmitidas ainda são responsáveis por um alto índice de contaminação entre adolescentes e jovens adultos no país. Consideradas como um dos problemas de saúde pública mais comuns em todo o mundo, a maioria dessas doenças é causada por bactérias, protozoários, fungos e vírus. São doenças que podem ser sexualmente transmitidas, são virais e ainda não possuem cura comprovada cientificamente. AIDS e sífilis. Alternativa O. Alternativa E. AIDS e herpes. Tá? Não tem cura. 6. Um estudo realizado com 90 jovens, falando em sífilis aqui, pessoal, a sífilis tem cura, mas ela fica registrada no Ministério da Saúde. Cada vez que um exame em um laboratório dá positivo para sífilis, o biomédico ou bioquímico responsável, ele é obrigado a comunicar ao Ministério da Saúde do Estado, e o do Estado comunica o federal de que aquela pessoa teve sífilis, fica registrado lá. Um estudo realizado com 90 jovens atendidos, sim, e sem contar que, além disso, cada vez que ela fizer um exame de sangue, dá para saber que ela teve sífilis. Um estudo realizado com 90 jovens atendidas pelo Programa de Saúde de Família de Ribeirão Preto revelou que o grupo tem pouco conhecimento sobre doenças sexualmente transmissíveis, DST, formas de contágio, uso do preservativo e cuidados com a saúde. Os resultados revelaram também que as jovens tinham percepção equivocada sobre o risco
pessoal de adquirir essas doenças. Sobre DST, analise as afirmativas. A alternativa que indica as afirmativas verdadeiras é a alternativa D, pessoal, a 2 e a 3. Página 336. Um resumo aí de tudo. Então vamos ver. O primeiro, vamos ver todos os quadrinhos aí à esquerda, depois a gente vê todos à direita. Todos à esquerda aí. O método da tabelinha preconiza que se evite a relação sexual do período fértil por meio de análise do ciclo menstrual. Pessoal, eu só vou falar aqui o que é, senão não vai dar tempo de corrigir o restante lá, para finalizar. O segundo quadradinho aí à esquerda, vamos ver todos à esquerda. Então, o segundo que fala lá, o método de ovulação. O terceiro, o preservativo, esperma. O diafragma, a ovulação. O adesivo, tal, hormônios. A injeção anticoncepcional. O implante contraceptivo é um bastão. Agora, do lado direito, o anticoncepcional oral de emergência. O DIU é uma peça de plástico em forma de T que tem cobre e impede a movimentação. O espermicida. O deferentectomia. A deferentectomia. A ligadura tubária é um método definitivo de corte das tubas uterinas. As IST são transmitidas durante a relação sexual em que não existe o uso de preservativo. E o último lá é parto. Página 337. Para finalizar. A1. O corpo humano é composto de milhões de células, sendo a grande maioria somática e o restante sexual. Quais as diferenças entre esses dois tipos de células? As células somáticas são as que formam todos os nossos tecidos, né? Tecidos, órgãos e diversas outras estruturas. E as células sexuais são especializadas na reprodução e formam os gametas. 2. A reprodução dos seres vivos pode ocorrer de diversas formas, possibilitando que consigam deixar descendentes e perpetuar sua espécie. Uma dessas formas é por meio de reprodução assexuada, para a qual um exemplo é fecundação externa entre os animais. Analise a afirmação acima e determine se ela está correta. Justifique sua resposta. Não está correta. Quando ocorre a reprodução de animais por meio da fecundação externa, é necessária a presença de gametas, tanto no macho quanto na fêmea. 3. A reprodução sexuada apresenta vantagens em relação à assexuada e vice-versa. Reflita sobre isso e descreva uma vantagem da reprodução sexuada e uma da assexuada. Sexuada é a geração de indivíduos com maior variabilidade genética. Então, sexuada porque pode haver uma grande variabilidade genética, né? Assexuada uma vantagem é que não necessita que os parceiros se encontrem. 4. O sistema endócrino humano é composto de diversas glândulas endócrinas que agem em todo o nosso corpo, controlando as mais diversas funções. Descreva de que maneira o hipotálamo se relaciona ao sistema endócrino e por que ele não é classificado como uma glândula. Ele é composto de células nervosas, né, que fazem parte do sistema nervoso. Se relaciona ao sistema endócrino porque é capaz de gerar hormônios que regulam
a produção de diversos outros hormônios. Ele não é considerado uma glândula porque, apesar de produzir hormônio, não é capaz de secretar esses hormônios. 5. Uma pessoa tomou café da manhã às 7 horas e foi estudar. Após acabarem as aulas às 12h30, ela já com fome, pegou o ônibus, mas este quebrou, o que a fez demorar para chegar em casa. Ela só teve a oportunidade de almoçar às 14, mas essa pessoa já não sentia mais fome. Descreva o que pode ter acontecido para que a fome dela tenha passado, mesmo sem ter se alimentado. Porque depois do café da manhã, a produção de insulina, pelo pâncreas, aí as moléculas de glicose presentes no sangue da pessoa entram nas células. Aí, com o passar do tempo, a pessoa tem sua concentração de glicose reduzida a níveis mais baixos, mais baixos do que o normal, caracterizando a hipoglicemia. Nesse momento, a pessoa sente fome e deve se alimentar. Mas se os níveis de glicose se equilibrarem, no entanto, em consequência do atraso, isso não acontece e o jejum foi maior que o habitual. O pâncreas, então, produz o hormônio glucagon que agiu no fígado, transforma ele em glicogênio, que é armazenado nas moléculas de glicose, e aí passa fome, 6. O gameta masculino é o espermatozoide que tem formato e composição que o possibilitam chegar até o ovócito. Gameta feminino para fecundá-lo. Qual o caminho que o espermatozoide faz desde sua origem até sair do pênis? Do testículo, é iniciada a produção dos espermatozoides. Ele sai é produzido no testículo, túbulos seminíferos, e saindo até lá, os espermatozoides são deslocados para o epidídimo, que é a estrutura onde ele vai amadurecer, adquire a capacidade de se movimentar. No ato da ejaculação, esses espermatozoides são levados para os ductos deferentes, sobem a camada abdominal, entram em contato com a secreção e formam um esperma. Passa pelo ducto ejaculatório, que os levará à uretra. O espermatozoide é lançado ao interior do canal vaginal feminino por uma abertura existente no pênis. A última, existe grande variedade de métodos contraceptivos capazes de suprir as necessidades de qualquer pessoa que não deseje ter filhos. Entre eles, há aqueles que utilizam determinada dose de hormônios para fazer efeito. De que modo esses hormônios agem para que não ocorra uma gravidez após o ato sexual? Inibem estrógeno e progesterona na corrente sanguínea da mulher, atuam sobre a hipófise e inibem a produção dos hormônios FSH e LH. Sem a produção dos hormônios hipofisiários, não há ovulação. Dessa forma. Então, pessoal, terminamos de corrigir aí, Terminamos nossa unidade 4, Ou seja, encerramos o quarto bimestre, na verdade. Eu quero pedir desculpa a vocês por ter sido corrido esse bimestre, tá? A gente se ateve muito na unidade 1 e 2, porque eu estava com o aluno, eu estava gravando e estava com o aluno em sala ao mesmo tempo. E aí aparecia perguntas, então eu
acabei que demorei mais para realizar esse conteúdo. Mas se ficou alguma dúvida, pessoal, a próxima semana já é prova, né? Começam as provas na próxima segunda-feira. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, eu não sei ainda o dia da minha prova, mas se vocês tiverem alguma dúvida, acho que vocês já receberam o calendário, entrem em contato comigo antes da prova e tirem essas dúvidas, tá? Eu estou à disposição de cada um de vocês para tirar toda e qualquer dúvida que seja necessário, tá bom? Então é só isso daí, fiquem com Deus, beijo a todos.